Salve, salve você, meu caro alfartano, minha cara alfartana, salve, salve você que está acompanhando o Alfacom, eu sou o professor Tchê e com todo o prazer do mundo estou aqui para trazer para você assuntos importantes relacionados à história geral. História que é uma disciplina encantadora, sensacional, de grande impacto, de grande importância. Muitas vezes a gente interpreta errado a história, né? A gente tem uma visão errada da história, porque a gente está acostumado com uma leitura muitas vezes mais maçante, uma coisa muito mais estressante relacionada à história. Mas eu, professor Tchê, em nome do Alfacom, quero trazer para você aí coisas legais, importantes, imprescindíveis e fundamentais para a sua prova, para o seu concurso, né? Questões aí que abordem temas específicos e que sejam de grande relevância. E nesse bate-papo de agora, eu quero falar para você um pouquinho sobre esses itens aqui, ó, sobre a sociedade feudal, sobre o feudalismo, renascimento comercial e urbano e os estados nacionais europeus ou os estados nacionais modernos. Mas para a gente começar a entender bem, a gente tem que contextualizar o nosso período, né, num momento da história que a gente vai chamar de Idade Média. Quando a gente fala de Idade Média, vale a pena você lembrar que Idade Média, ela é um período de mais ou menos 1000 anos que foi erroneamente chamado de Idade das Trevas. Não é bem Idade das Trevas, não. O pessoal às vezes exagera, né? Esse termo Idade das Trevas, ele foi dado pelos renascentistas, os renascentistas que vieram com uma nova proposta, os renascentistas que vieram com uma nova ideia, associado a um retorno ao mundo antigo, chamaram o período anterior, o período que antecedeu o seu momento, de Idade Média ou Idade das Trevas. Mas a gente tem muita produção legal, a gente tem muita coisa legal e interessante acontecendo na Idade Média. A Idade Média, ela dura esse período aqui, ó, ela vai do ano de 476 depois de Cristo, ok? E esse 476 depois de Cristo, ele é marcado pela queda de Roma, a queda da cidade de Roma. Roma, né, que foi a capital de um dos maiores impérios do mundo, caiu na mão dos bárbaros, daqueles que moravam fora dos limites de Roma, no ano 476 depois de Cristo. E este é o marco para o início da Idade Média. E nós temos também a Idade Média indo até 1453 depois de Cristo, com a queda de Constantinopla. Então esse é o período da Idade Média, a queda de Roma até a queda de Constantinopla. Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente, né? Constantinopla, atual Istambul, caiu na mão dos turcos otomanos, e aí nós temos esse sendo o período da Idade Média, 476 depois de Cristo até 1453, com a queda de Constantinopla. E é legal você lembrar também o seguinte, ó, a Idade Média está dividida em Alta Idade Média, ok? Alta Idade Média. E nós temos também a Baixa Idade Média, tá? Lembra que começa pela Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Essa é só uma divisão para a gente conseguir organizar as nossas ideias, para a gente conseguir periodizar. O que é periodizar, Tchê? É dividir a história em períodos, facilitando o seu estudo. Então, a Alta Idade Média, aqui, né, nós temos mais ou menos do século V, né, até o século X, tá? Isso aqui é a Alta Idade Média, então, século V até o século X, mais ou menos. E a Baixa Idade Média, ela vai do século X, tá? Do século X até o século XV, beleza? Só para você lembrar, o ano 476, queda de Roma, é século V. 1453, a queda de Constantinopla, é século XV. Então este é o período, essa é a divisão aqui da Idade Média. Temos alguns itens importantes, temos alguns pontos relevantes que aconteceram. Por exemplo, na Alta Idade Média nós temos a formação do feudalismo. Na Alta Idade Média nós temos aí a organização das forças produtivas. Na Alta Idade Média nós temos um acúmulo aí de características, tanto influenciada pelos romanos, como influenciada pelos bárbaros, que se fundiram e acabaram dando origem a essa estrutura que nós conhecemos como feudalismo. A Baixa Idade Média, ela é marcada pelas cruzadas, pelo movimento cruzadista,
pelo renascimento comercial, pelo renascimento urbano e pela crise do feudalismo e a transição para o modelo que a gente conhece como capitalismo. Então é basicamente essa divisão que acontece. Mas o tio vai explicar certinho para você, pode ficar tranquilo, eu estou só contextualizando para você entender, tá bom? E aí o interessante é o seguinte, olha que legal, nós temos, portanto, aqui na Alta Idade Média, uma sociedade feudal. Então nós temos um período que eu vou escrever aqui para você, ó, chamado de feudalismo. Por que que este nome é chamado de feudalismo? Por que que existe esse termo? Simples. Porque toda a economia, sociedade e política, então olha só, guarda essa informação, toda a economia, toda a sociedade e toda a política deste período está baseada onde? Está baseada numa unidade produtiva chamada do quê? Chamada de feudo. Por isso que o nome é feudalismo. Então, economia, sociedade e política está baseada numa estrutura que a gente chama de feudo. Por isso o nome é feudalismo, porque o feudo era a unidade básica de produção. O feudo era onde se concentravam as forças produtivas. Era dentro do feudo que aconteciam as relações sociais. Era dentro do feudo que acontecia o quê? Que acontecia a produção, que acontecia as relações produtivas. Por isso que o nome é feudalismo. Então eu posso classificar o feudalismo como modo de produção, tá? O modo de produção. O que que é isso, modo de produção, tia? Modo de produção é a forma de organização das forças produtivas dentro de um determinado momento, dentro de um determinado contexto. E aqui no contexto medieval, o feudalismo era essa forma, essa unidade. Então os feudos eram propriedades rurais. Porque após a queda de Roma, a sociedade sofreu um processo de ruralização muito forte. As cidades eram alvo dos ataques dos bárbaros. As cidades eram alvos de guerras e ataques. Então a sociedade, ela sofre um processo de ruralização. E o feudo constituía uma unidade básica de produção, o feudo constituía uma unidade praticamente autônoma de produção, o feudo constituía uma unidade onde nós tínhamos uma organização social, uma organização econômica e uma organização política. Algumas pessoas, alguns escritores até chegam a afirmar que esse feudo era praticamente autossuficiente. Temos também aqueles que dizem que existia sim uma relação política com a presença de autoridades políticas, mas a força dessas autoridades não era tão grande. Então, durante o feudalismo, eu entendo que existia uma descentralização política, eu entendo que a economia era rural, autossuficiente, era uma produção voltada para o consumo imediato, com relações sociais muito claras e inclusive muito fixas. Agora você vai acompanhar na tela comigo mais ou menos como eram os aspectos econômicos do feudo. Então acompanha na tela aí, olha só. Olha o que você observa na sua tela. Você observa na tela a relação aí dos aspectos econômicos do feudalismo. Então, a sociedade, a economia feudal, ela era basicamente o quê? A economia feudal, ela era basicamente rural, tá? Então, nós temos uma economia basicamente rural, nunca esqueça disso, tá? Além de ser rural, ela também era o quê? Ela era agrária, economia rural, economia agrária, e o feudo, tá aqui ó, nesse desenho para você, o feudo era a base dessa economia, tá? Nós não tínhamos geração de excedentes. O que significa que não tem geração de excedentes? O feudo é autossuficiente, ele produzia tudo o que precisava. Então tá aqui, ó, ele era autossuficiente. Vou abreviar para ficar mais fácil, tá certo? Então a produção era voltada para o consumo imediato. Logicamente, isso aqui vai sofrer alterações com o passar do tempo, mas inicialmente era isso. Por isso que a gente tem que lembrar que a agricultura era a atividade básica do feudo. A agricultura era a atividade básica do feudo. Por isso que o feudo constituía uma economia agrária. E olha que legal que a gente tem aqui, olha só que interessante. Tinha o castelo, tá? Que eu vou circular aqui para você, ó. Aqui está o castelo, que normalmente era o centro do feudo, onde nós tínhamos inclusive relações aqui acontecendo ó, no pátio do castelo. Ele não é aquela coisa romântica como nós vamos conhecer depois.
Aí nós tínhamos os bosques que podiam ser usados pelo Senhor. Nós tínhamos aqui, as casas dos servos, e os servos viviam e existia uma relação de troca. O Senhor oferecia aos servos proteção e os servos produziam para o Senhor. Então era uma relação de troca que existia entre ambos. Então o senhor feudal era beneficiado pelos servos, de certa forma pelo trabalho deles, e os servos eram favorecidos pela proteção do senhor feudal. Tanto que em caso de ameaça, vamos supor que forças estrangeiras viessem ou quisessem atacar esses servos, o que eles faziam? Corriam aqui para dentro do castelo, entravam no castelo e eram protegidos pelas forças militares. E aqui nós teríamos sentinelas nas torres, essas torres eram usadas como defesa. Nós tínhamos inicialmente aqui um sino, o sino era para avisar sobre a chegada dos inimigos. Então existia toda uma relação de proteção, mas nunca esqueça que falamos de aspecto econômico do feudalismo, falamos de uma sociedade rural, de uma sociedade agrária, com uma produção autossuficiente, sem geração de excedentes, com a base da sua economia voltada na agricultura. É basicamente essa relação que eu quero que você entenda. Pode voltar aqui para mim, por favor. Então essa relação que existia no feudo era uma relação que estava muito bem, que estruturava-se muito bem. Então ao falarmos da questão econômica, vamos pensar aqui, ao falarmos da questão econômica, tá, da economia feudal, você já sabe, acabamos de falar, mas eu quero que você lembre que era uma economia rural, ok? Lembra disso, era uma economia rural, era uma economia agrária, tá? Agrária, era uma economia autossuficiente, tá? E a melhor característica é essa aqui, sem geração de excedente, ou seja, uma produção voltada para o consumo imediato. É assim que funcionava o feudalismo. Mas o feudalismo, é só baseado na questão da economia? Não, o feudalismo também tinha aspectos políticos, beleza? Aspectos políticos. E quando a gente fala dos aspectos políticos ou da política durante o feudalismo, vale a pena você lembrar que era uma política basicamente o quê? Descentralizada. Então nós temos aqui a ausência de um poder central, ausência de poder central. Isso fica muito claro, por quê? Porque cada feudo era uma unidade autônoma de política. Então existe a ausência de um poder central. Essa ausência de poder central faz com que cada feudo tivesse um senhor. Então a Europa era marcada por vários feudos e cada um dos feudos tinha um senhor. E esse senhor governava, ou este senhor coordenava o feudo, a sua unidade de produção. E a ausência do poder central faz com que o poder estivesse concentrado nas mãos do senhor feudal. O senhor feudal sobre o seu feudo, o outro senhor feudal sobre o outro feudo, o outro senhor feudal sobre o outro feudo. E existiam relações políticas aqui? Sim, relações políticas sim, as chamadas relações de suzerania e vassalagem. Olha só, cuidado para não confundir suzerania e vassalagem. O que acontece é o seguinte, essas relações de suzerania e vassalagem eram somente entre os nobres. Você já vai descobrir o que são nobres. Somente entre os nobres. Dentro desses aspectos políticos existia uma cerimônia, uma homenagem que era feita numa cerimônia de investidura, onde um senhor feudal mais forte concedia a um outro nobre terras em troca de ajuda militar, onde um senhor feudal mais forte chamava outro senhor feudal um pouquinho mais fraco e fazia trocas. O feudo era usado como moeda de troca, então eu concedo para você uma marca, eu torno você um marquês, e você me dá ajuda militar quando eu precisar. Você me dá ajuda quando eu necessitar ir combater outros feudos, outros lugares, outros campos. Então essa era a relação, suzerania e vassalagem, numa cerimônia, numa homenagem, numa cerimônia de investidura, onde existia esse laço. E o vassalo se tornava então um aliado imprescindível para o suzerano. Mas para isso ficar mais claro para você, vamos acompanhar de novo a imagem, a tela. Acompanha na tela comigo para você ver como eram essas relações.
Olha que legal, você observa aí então a relação que existe suzerania e vassalagem. Então o suzerano, tá? O suzerano, ele tem direitos e deveres. E o vassalo também, só que o vassalo não é servo, cuidado, não confunda. Então existia uma transmissão de feudo. Essa transmissão de feudo era realizada através de uma cerimônia solene constituída de 2 atos. A homenagem, onde o vassalo jurava fidelidade ao suzerano, e também a investidura, que era o ato de transmissão do feudo ao vassalo. Então olha só, aqui nós temos a homenagem, tá? Homenagem, onde o vassalo jura a fidelidade ao suzerano. E aí nós tínhamos a investidura, que é onde nós temos uma transmissão, investidura, onde nós temos uma transmissão do feudo, do favor ao vassalo. E aí acontece essa relação muito legal. Por que acontece essa relação muito legal? Porque o suzerano, ele tem que proteger o vassalo aqui, ó. E nós temos a concessão do feudo do suzerano ao vassalo. Tem um C sobrando no proteção, tá? Tira esse C e deixa só proteção. O professor Tchê deixou aí, mas eu quero que você risque. E a concessão do feudo. A concessão do feudo era um favor que podia ser normalmente o quê? Terras, tá? Normalmente eram terras que eram concedidas ao vassalo, só que o vassalo não é servo, os dois aqui são nobres. E o vassalo, ele dá auxílio militar ou monetário ao suzerano e ele dá fidelidade, a sua fidelidade ao suzerano e conselhos quando for necessário. Então as relações de suzerania e vassalagem marcavam aí o aspecto político do feudalismo. Então existiam relações políticas sim, as relações políticas eram exclusividade dos nobres e elas eram marcadas por relações de suzerania e vassalagem. Pode voltar aqui para mim. Então você está vendo que o feudalismo ele era um pouco complexo, não é essa coisa simples, medieval e grosseira como às vezes a gente pensa, não, ela era complexa sim. E como é que é o aspecto social? Tchê, você falou do aspecto econômico, você falou do aspecto político e como é que era a sociedade feudal. A sociedade feudal, ela tinha essa característica aqui, ó. A sociedade feudal era uma sociedade estamental, tá? Estamental. O que significa dizer que ela era estamental? Ela era dividida em estamentos. Estamento é um sinônimo para classe. Só que eu não uso o termo classe, eu uso o termo estamento, ou seja, era a divisão da sociedade em estamentos. E era uma sociedade estratificada, estratificada com S mesmo, tá? Estratificada, ou seja, existia uma divisão social nítida. Pouca ou nenhuma mobilidade social. Guarda bem essa informação, tá? Ah, mas como é que eu vou saber na prova se cair pouca ou nenhuma mobilidade social, qual tá certo? Não, a única coisa que você não pode marcar como certa é muita mobilidade social. Muita mobilidade social não dá. Agora, pouca ou nenhuma mobilidade social, tá certo. Era muito difícil mudar de classe. Era muito difícil fazer uma transição de classes, ok? Então guarda bem essa informação. E aí quando eu falo pouca ou nenhuma mobilidade social, eu entendo que a mudança de classe social ou de estamento era praticamente inexistente. Outra característica da sociedade feudal é que ela era também chamada de uma sociedade das 3 ordens. Por que sociedade das 3 ordens? Porque ela estava dividida numa estrutura onde nós tínhamos clero, nós tínhamos nobreza e nós tínhamos servos. Então aqui estão as 3 ordens do feudalismo. Olha só, clero, nós tínhamos nobreza e nós tínhamos os servos. Mas para você entender de um jeito bem legal, guarda o seguinte, tá? Guarda o seguinte. Aqui no clero nós tínhamos o alto e o baixo clero. Entre nobres, na nobreza, nós tínhamos a alta e a baixa nobreza. Nós tínhamos marquês, o marquês tinha uma marca, o conde tinha um condado. Tá certo? O duque tinha um ducado e era assim que as divisões eram feitas dentro da nobreza. Os nobres tinham 2 caminhos. Ou o nobre herdava o feudo do seu pai e dividia muitas vezes depois com seus irmãos, ou um dos nobres ia para o clero, que era a única chance de ele receber educação. Era a única chance de ele aprender a ler e escrever, enquanto que os nobres lutavam e os servos trabalhavam. Então olha só, o clero reza, tá? O clero reza, a nobreza luta e o servo trabalha. E servo aqui, eu falo que é todo mundo que não é nobre nem clero, tá?
Todo mundo. Então tinha o servo, o artesão fazia parte dos servos, o pequeno comerciante fazia parte dos servos. Nós tínhamos aí essa relação. Então é uma sociedade das três ordens. O clero reza, a nobreza luta e os servos trabalham. Então os servos trabalham, tá? Vamos só flexionar direito aqui, ó. Os servos trabalham, a nobreza luta, o clero reza. Era a ordem chamada assim do oratori, que reza, bellatori, que luta, e laboratori, que trabalha. Essas são as três ordens, né? Oratori, bellatori e laboratori. Aqueles que oram, aqueles que guerreiam e aqueles que trabalham. E os servos, eles tinham obrigações? Claro que tinham. Os servos tinham obrigações com o seu senhor. Essas obrigações nós chamamos de obrigações servis, que era, digamos assim, o que o servo tinha que fazer para o seu senhor para receber dele aquela proteção que eu falei. Mas você falou que quem recebia a proteção era o vassalo. Sim, de fato, mas aí eu estou falando de outra coisa. Suzerania e vassalagem é relação política. O suzerano concede para o vassalo um feudo. Nesse feudo nós temos aí servos também. Então, o servo não participa da relação política não, tá? Eu quero que você entenda isso. O servo, ele é servo e ele não vai para a guerra, por exemplo. Quem luta é a nobreza. O servo tem para com o seu senhor obrigações. Essas obrigações são chamadas obrigações servis. As mais conhecidas, acompanhe na tela comigo. As mais conhecidas, as que mais aparecem para você é isso aqui, ó. Aqui são as obrigações. Corveia, tá? Corveia, que era pago em trabalho, ou seja, a corveia, ela é uma obrigação servil paga em trabalho. O que consiste a corveia? Consiste no trabalho entre 2 a 3 dias por semana, lá na porção do senhor. Então, a corveia significa que o servo trabalha 2 a 3 dias por semana para o senhor, produzindo só para o senhor, porque o senhor feudal não trabalha. Ele luta, o servo é que produz para ele. Existia também a talha. A talha não é paga em trabalho, a talha é paga com produção. Ou seja, era o imposto pago com parte da produção ou em moeda pelo uso da terra, pelo direito do servo usar e produzir na terra. Banalidade era a taxa paga pelo uso das ferramentas, porque as ferramentas pertencem ao senhor, ou as instalações do senhor, o moinho para o servo moer seus grãos, o forno para o servo assar o seu pão, e essas estruturas pertenciam ao senhor feudal, e o servo pagava para usar a banalidade. Também o tostão de Pedro, que era um dízimo para a igreja, 10% da sua produção vai para a igreja, aqui o tia colocou já o acentinho, Então era o dízimo para a igreja. E também mão morta era o seguinte: eu sou servo, meu pai morreu e eu quero, logicamente, continuar com os laços de serviço com o meu senhor. Então eu pagava uma taxa para continuar servindo ao meu senhor. É a renovação dos laços de serviço. Essas são as principais obrigações servis. Pode voltar aqui para mim. Olha só. E aí, a partir mais ou menos do século XI, tá? A partir do século XI, a Europa passou a viver uma série de transformações. A partir do século X, século XI, nós começamos a ver a chamada Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, a partir do século X, a partir do século XI, ela é produto das transformações dessa Europa. E essas transformações levaram à busca por novas terras. Nós tivemos necessidades de buscar novas propriedades, novas terras. As terras europeias estavam praticamente esgotadas. As terras europeias não tinham mais o que produzir. Nós já tínhamos uma disseminação da divisão muito intensa. Então nós fomos buscar terras aonde? Terras lá no Oriente. E as cruzadas, elas são um exemplo claro disso. As cruzadas, elas duraram do ano de 1096 até mais ou menos 1270. As cruzadas foram a tentativa da conquista de terras lá no Oriente pelos cristãos. As cruzadas, elas configuraram o seguinte, as cruzadas, elas trouxeram muitas consequências. Economicamente falando, foi bom. Então, as cruzadas, elas foram um sucesso econômico. Guarda essa informação. Elas foram um sucesso econômico. Mas, por outro lado, elas foram um fracasso político, porque elas marcaram a alteração do sistema feudal, a alteração da estrutura feudal. Como consequência direta das cruzadas, nós temos uma reativação do comércio, o chamado renascimento comercial.
O renascimento comercial, ele na verdade significou o ressurgimento de feiras. Ele acontecia por meio das chamadas feiras medievais. As feiras que eram trocas de produtos, trocas de mercadorias, de pessoas que vinham de lugares distantes. E este renascimento comercial levou a um outro renascimento, que foi o renascimento urbano. O renascimento urbano, ele vem como consequência do renascimento comercial. E o renascimento comercial é uma consequência das cruzadas. E essas duas estruturas ajudaram a abalar o feudalismo, a estrutura feudal. Porque o renascimento foi aí, né, o ressurgimento, ou foi a retomada da importância das cidades. Como o feudo tinha toda a sua estrutura fundamentada na parte rural, com o surgimento ou a importância novamente das cidades, o feudalismo começou a entrar em colapso, o feudalismo começou a sofrer uma crise. E a crise do feudalismo, ela acontece justamente no século XIV. A crise do feudalismo, ela se dá por fome, por causa da produção que diminuiu, a galera foi para as cidades, diminuiu a produção, peste, não havia um controle sobre as doenças, e guerras cada vez mais fortes, cada vez mais evidentes. E a crise do feudalismo, ela se dá no século XIV. Então o feudalismo passou a enfrentar crises das quais não conseguiria se recuperar. A crise feudal do século XIV. Então nós temos um racha, nós temos uma transformação, nós temos uma mudança na estrutura política, econômica e mesmo social a partir da Baixa Idade Média no continente europeu. E após essa Baixa Idade Média, o que nós temos? Toda vez que nós entramos numa crise, nós fazemos o quê? Agimos para tentar combater esta crise. Toda vez que você entra na crise por um motivo, você tenta combater esta crise usando o quê? O oposto, o contrário. Então as reações que ocorrem como consequência dessa crise são reações contrárias à estrutura antiga. Por isso que nós temos um novo período na história aqui, ó, que será chamado de Idade Moderna. A Idade Moderna, ela começa em meio à crise do feudalismo. E o que vai acontecer na Idade Moderna são coisas totalmente contrárias, diferentes em resposta àquilo que acontecia na Idade Média. Na Idade Moderna, nós teremos aí um outro período. Por exemplo, a Idade Moderna vai de 1453 depois de Cristo, com a queda de Constantinopla, que foi invadida pelos turcos otomanos, até o ano de 1789. Também, tudo agora é depois de Cristo, tá? Que foi a Revolução Francesa. Então aqui, ó, a Idade Moderna, ela traz novas características para o mundo. Ela traz novas características para a estrutura. A Idade Moderna é assim chamada porque ela foi uma resposta à estrutura feudal. Foi uma resposta à questão política feudal. Por isso que a gente pode afirmar que a Idade Moderna, ela é produto das contradições das forças da Idade Média. A Idade Moderna é produto das contradições do feudalismo. A Idade Moderna é produto da crise feudal. E uma das coisas que surge aqui na Idade Moderna é chamado Estado. O Estado surge como uma consequência dessa transição. E nós chamaremos esse Estado de Estado Nacional Moderno. Isso aqui será marcado pela centralização política. A centralização política acaba dando origem a esse Estado Nacional Moderno. Então eu gostaria que você acompanhasse mais uma vez na tela comigo. Acompanha na tela comigo aí. Olha só que legal. Então o que você tem acompanhando aí na tela? Você vê que no final da Idade Média nós temos essa crise toda relacionada ao feudalismo. E aí surge como produto dessa crise feudal as chamadas monarquias. As monarquias nacionais, ou seja, os países, os estados nacionais surgem. Aqui nós começamos a ter uma figura do rei, que passou a estar mais presente. O rei, ele surge representando os interesses da nobreza. O rei centraliza o poder e representa os interesses da nobreza, para quem ele tinha uma representatividade política e de quem ele obtinha o apoio político também. Mas tem uma outra classe que apoia o rei, a burguesia, são comerciantes, lembra que eu disse? O comércio ganha destaque e essa burguesia comerciante, que tem dinheiro, dá apoio econômico para o rei garantir a esta burguesia vantagens econômicas e a nobreza, o rei garantia vantagens políticas.
E aí nós temos a servidão que aos poucos foi desaparecendo, nós temos as revoltas camponesas que foram combatidas, nós temos a produção agrícola agora voltada para um mercado, olha, um mercado de integração aqui, ok? Nós temos também o enfraquecimento do poder político, do poder feudal, né, daquele poder descentralizado, e cada vez mais acontece isso aqui, ó, a centralização política. Centralização, vou abreviar, a centralização política nas figuras, na figura de um cara que a gente chama de rei. Então o Estado Nacional moderno, ele é marcado pela emergência do poder real e surgem reinos, como o Reino da Espanha, o Reino da França, o Império Romano Germânico, nós tínhamos aqui os territórios da Igreja, Reino da Dinamarca, Reino da Inglaterra, vários reinos com seus poderes centralizados, pode voltar para mim, e a partir daí começaria uma luta pelo poder, a partir daí as famílias reais começariam a lutar e começaria uma série de guerras que seria uma grande marca da Idade Moderna. Olha só, legal, agora pode voltar aqui para mim. Vou resolver um exercício, quero ver se você lembra exatamente aí do que nós conversamos, até porque depois na Idade Moderna a gente vai ter um monte de coisa, né, que vai estar acontecendo, vai ter um monte de coisa ocorrendo, e guerras e tudo mais, entre as famílias que querem ocupar esses tronos que surgiram como consequência da centralização política. Então acompanha a questão e vamos ver o que a questão fala aí. Olha só, uma das características a ser reconhecida no feudalismo europeu é, letra A sociedade feudal era semelhante ao sistema de castas. Errado. O sistema de castas lá na Índia, vai ter outra situação, a sociedade feudal era marcada por estamentos e não castas, como disse a alternativa. Letra B, os ideais de honra e fidelidade vieram das instituições indígenas. Não, até porque nós só vamos ter contato com tribos ou nações, ou então povos desconhecidos a partir daqui, ó, porque na Idade Moderna é nesse período que vai acontecer, por exemplo, as grandes navegações. É nesse período que as grandes navegações vão levar ao conhecimento de outros lugares, como o continente americano. Então, a descoberta de povos que nós chamaremos de índios só vai acontecer no contexto da Idade Moderna e não no feudalismo, como está dizendo aí na alternativa. Olha a letra C. Os servos estavam presos à terra, não podendo ser vendidos. Essa é correta. Corretíssima. O servo não é escravo. O escravo pode ser vendido, o servo não. Então, o servo está preso à terra, não pode ser vendido. Letra C, a resposta certa. Letra D, a economia feudal era agrícola, estando voltada ao mercado internacional. Não, só o Estado, a partir do Estado Nacional Moderno é que nós teremos uma economia chamada de mercantilismo. É a partir do Estado Nacional Moderno que nós teremos uma relação de comércio muito forte, voltado aí para aquilo que nós chamaremos de comércio internacional. Não antes disso, no feudalismo não. Então lembra, Estado Nacional Moderno, só a partir daí que nós teremos uma mudança na economia, a economia integrada no âmbito internacional. Não pode ser a letra D, portanto. E a letra E, as relações de produção eram escravistas. Não, as relações de produção durante o feudalismo eram servis. As relações de produção eram servis. Escravista é só lá na Roma Antiga, na Grécia Antiga. Durante o feudalismo as relações são servis. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido e que esse assunto seja de grande valia no momento da sua prova. Foi um prazer, um forte abraço e até a próxima.